Existe um silêncio que pesa mais do que o barulho. Um silêncio que invade a casa quando as contas chegam, quando o extrato bancário se abre na tela, quando o coração acelera e a mente pergunta: em segredo, será que vai dar? É nesse silêncio que muitos cristãos vivem hoje. Um silêncio carregado de fé misturada com medo, de oração misturada com vergonha, de esperança misturada com culpa. Porque em algum momento alguém disse que falar de dinheiro na igreja era pecado. Em outro momento, alguém prometeu riqueza sem cruz. Entre esses extremos, uma geração inteira ficou perdida. A luz entra fraca pela janela da alma. O vento do tempo sopra lembranças de promessas não cumpridas, de planos interrompidos, de noites em claro, calculando o impossível. Há uma pergunta que ecoa, mesmo quando ninguém ousa pronunciar em voz alta: Deus se importa com a minha vida financeira? Ou tô sozinha nisso? Essa pergunta não nasce da ganância, ela nasce do cansaço, do peso de sustentar uma casa, da responsabilidade de cuidar dos filhos, do desejo legítimo de viver com dignidade sem perder a fé. E se eu te dissesse que a Bíblia fala, sim, sobre prosperidade, mas não da forma que o mundo grita? E se eu te dissesse que existe uma revelação antiga, sólida, profunda, capaz de curar o medo da escassez sem alimentar a idolatria do dinheiro? E se o que foi distorcido ao longo dos séculos estiver prestes a ser revelado com clareza, autoridade e paz? Hoje não falaremos de promessas vazias, falaremos de princípios eternos. Não falaremos de enriquecimento rápido, falaremos de prosperidade que sustenta a alma. Há uma frase antiga, escrita em meio à poeira da história, que atravessou gerações e permanece viva: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros. Provérbios 3, 9 e 10 não é um slogan, é uma chave. Mas chaves só funcionam quando entendemos a porta que elas abrem. E poucas portas foram tão mal interpretadas quanto essa. Talvez você tenha aprendido a associar fé com falta. Talvez alguém tenha te ensinado que sofrer financeiramente é sinal de santidade. Ou, ao contrário, talvez você tenha visto pessoas usando o nome de Deus para justificar excessos, manipulações e promessas que nunca se cumpriram. Entre a culpa e a frustração, muitos desistiram de perguntar. Mas hoje, a pergunta precisa ser feita: o que a Bíblia realmente diz sobre prosperidade? O que Deus espera do coração de quem lida com dinheiro? Existe um caminho seguro entre a escassez que paralisa e a ambição que corrompe? Este não é um vídeo sobre cifras. É um chamado sobre confiança. Não é sobre ter mais. É sobre viver em paz. Não é sobre acúmulo. É sobre propósito. Ao longo desta jornada, verdades esquecidas serão trazidas à luz. Textos antigos ganharão voz novamente. E talvez pela primeira vez você perceba que Deus nunca esteve ausente das suas lutas financeiras. Ele sempre esteve presente, silencioso, firme, esperando o momento certo para ensinar, corrigir e restaurar. Permaneça até o final. O que será revelado não é teoria, é fundamento. E pode transformar não apenas sua relação com o dinheiro, mas sua relação com Deus, consigo mesma e com o futuro que ainda insiste em nascer, para entender o que a Bíblia realmente diz. Sobre prosperidade, é preciso voltar no tempo. Voltar a um mundo onde não existiam bancos, cartões ou salários mensais. Um mundo governado por reis instáveis, impérios opressores e sistemas econômicos que favoreciam poucos e esmagavam muitos. O povo de Deus não vivia em instabilidade, vivia sob ameaça constante. Tributos abusivos, colheitas incertas, guerras repentinas e exílios forçados faziam parte do cotidiano. A escassez não era exceção, era regra. Israel conheceu a prosperidade apenas em breves janelas da história, quase sempre seguidas por colapsos morais e espirituais. Quando a nação se afastava de Deus, a injustiça crescia. Os ricos acumulavam terras, enquanto viúvas perdiam heranças. Juízes aceitavam suborno.
comerciantes adulteravam balanças. O dinheiro se tornava instrumento de opressão. Os profetas se levantavam não apenas contra a idolatria dos altares, mas contra a idolatria do lucro. Amós denunciava aqueles que exploravam os pobres. Miqueias clamava contra líderes que comiam a carne do povo. A crise econômica era reflexo direto de uma crise espiritual. O cenário político era instável. Reinos se levantavam e caíam. Assírios, babilônios, persas e romanos dominavam territórios, confiscavam bens e impunham impostos pesados. O povo trabalhava muito e colhia pouco. Plantava com suor e via o fruto ser levado por invasores ou governantes corruptos. A sensação constante era de vulnerabilidade. Ninguém tinha garantia do amanhã. Ninguém sabia se a colheita sobreviveria à guerra, à seca ou à cobrança do império. Espiritualmente, o caos era ainda mais profundo. Muitos passaram a acreditar que Deus havia se afastado. Outros tentaram manipular o divino com ofertas vazias, acreditando que rituais poderiam compensar um coração distante. O templo continuava funcionando, mas a justiça havia desaparecido das ruas. A fé se tornara mecânica. As pessoas diziam confiar em Deus, mas viviam tomadas pelo medo da falta. Oravam, mas acumulavam por desespero. Ofertavam, mas exploravam o próximo. O dinheiro revelava o que o coração tentava esconder. Nesse ambiente, surgem textos como Provérbios, não como promessas mágicas, mas como instruções de sobrevivência espiritual. A sabedoria bíblica nasce no meio do caos, não no conforto. Ela ensina como viver com equilíbrio quando tudo ao redor ameaça desmoronar. Honrar a Deus com os bens não era um gesto simbólico. Era um ato radical de confiança em um sistema onde perder tudo era uma possibilidade real. Era declarar: mesmo que o império me oprima, minha segurança não vem dele. No Novo Testamento, o cenário não melhora. O domínio romano impõe impostos ainda mais severos. Jesus fala a um povo endividado, cansado e sobrecarregado. Muitos trabalhavam apenas para pagar tributos. A pobreza era generalizada. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo escreve sobre generosidade, sem prometer riqueza instantânea, mas apontando para um princípio eterno. Aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E o que semeia com fartura, com abundância, colherá não como fórmula, mas como reflexo de um coração livre do medo. O mundo bíblico estava à beira do colapso constante. E talvez ao ouvir isso, algo em você reconheça o cenário. Crises políticas, insegurança econômica, medo do futuro. A história não mudou tanto quanto parece. A pergunta permanece viva. Como viver com fé quando tudo ao redor parece instável? A resposta começa a se revelar não nos palácios, mas no coração humano. Ela não tem nome registrado nas Escrituras como uma heroína clássica. Não há genealogias longas nem cânticos compostos em sua homenagem. Ainda assim, ela está em toda parte. Ela vive nas páginas da Bíblia e vive também nas casas silenciosas. De hoje, ela é a mulher que teme a Deus, mas carrega o peso das contas. A mulher que ora com fervor, mas sente o aperto no peito quando o mês parece maior que os recursos. A mulher cuja fé é real, mas está cansada de sobreviver. Na história bíblica, mulheres como ela atravessam o texto sagrado quase sem voz, mas nunca sem dor. Viúvas que perderam proteção e renda. Mães que precisaram escolher entre alimentar os filhos ou pagar dívidas. Esposas que sustentaram a casa enquanto os maridos estavam ausentes, doentes ou emocionalmente distantes. Elas não lutavam apenas contra a escassez material, mas contra a culpa silenciosa de se perguntarem se Deus ainda estava olhando. Essa mulher ama a palavra. Ela conhece os salmos. Ela acredita nas promessas, mas, quando a noite chega, sua mente não descansa. Ela revisa decisões, relembra erros financeiros, sente vergonha por não ter conseguido administrar melhor. Há um conflito interno que poucos veem. Ela confia em Deus, mas tem medo do amanhã. Ela crê, mas se sente incapaz. Ela serve, mas está exausta. Sua fé
está em construção constante, tensionada entre o que a Bíblia diz e o que a realidade impõe. Na Bíblia, vemos esse conflito em figuras como a viúva de Sarepta, que tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Ela cria em Deus, mas estava pronta para preparar a última refeição antes de morrer. Vemos isso na viúva dos 2 filhos, ameaçada por credores, que chorava diante do profeta Eliseu sem saber como pagar a dívida. Vemos isso na mulher que deu 2 pequenas moedas no templo, oferecendo tudo o que tinha para viver. Não eram mulheres fracas, eram mulheres pressionadas por sistemas injustos e responsabilidades esmagadoras. O que une essas histórias não é a falta de fé, é o peso de sustentar a vida, o peso de continuar confiando quando não há garantias visíveis, o peso de manter a dignidade em um mundo que mede valor pelo que se possui. Essas mulheres carregavam perguntas que ecoam até hoje. Será que Deus espera algo de mim que eu não posso dar? Será que minha limitação financeira me desqualifica espiritualmente? Será que minha fé é pequena porque meus recursos são poucos? Há uma humanidade crua nessas personagens. Elas hesitam, elas temem, elas choram, elas questionam, mas permanecem. Permanecem porque, mesmo cansadas, ainda acreditam que Deus é justo. Mesmo confusas, ainda se aproximam. Mesmo com pouco, ainda oferecem o que têm. Essa é a fé que a Bíblia honra. Não a fé perfeita, mas a fé perseverante. Talvez você se veja nelas. Talvez sua história não esteja escrita em pergaminhos antigos, mas está sendo escrita agora. Entre boletos, orações silenciosas e responsabilidades invisíveis. E é exatamente aí que Deus começa a agir. Não quando tudo está resolvido, mas quando o coração, mesmo cansado, ainda o busca. O chamado que virá a seguir não é para quem tem abundância, é para quem tem disposição de confiar, mesmo tremendo. Há momentos em que Deus não fala no auge da força, mas no limite do cansaço. Não quando tudo está organizado, mas quando a alma já não consegue sustentar sozinha o peso que carrega. Foi assim nas Escrituras. Foi assim com Moisés no deserto, com Isaías no templo, com Paulo no caminho, e é assim muitas vezes com mulheres que dobram os joelhos depois de colocar a casa em silêncio. O chamado divino quase nunca vem em ambientes confortáveis. Ele vem quando já não há mais distrações. Na narrativa bíblica, o encontro com Deus frequentemente acontece em meio ao temor. Isaías viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E o texto diz que os umbrais da porta se moveram com a voz daquele que clamava. A presença era tão intensa que a reação imediata não foi alegria, mas consciência da própria limitação. Ai de mim, disse o profeta. Não foi uma frase de derrota, mas de revelação. Quando Deus se manifesta, Ele não ignora nossas fragilidades. Ele as ilumina. Para mulheres que vivem sob a pressão da escassez, o chamado de Deus também carrega tremor. Não porque Ele venha condenar, mas porque Ele vem alinhar valores, prioridades e expectativas. O fogo que toca não destrói, purifica. Como a brasa viva que tocou os lábios de Isaías, Deus toca áreas sensíveis da vida financeira, não para envergonhar, mas para curar. Ele expõe não apenas a falta de recursos, mas a falta de descanso interior. A voz de Deus, quando se levanta, não grita números, ela fala de confiança. Ela não exige o que não temos, mas questiona a quem temos honrado. Honra ao Senhor com os teus bens. Essa frase não surge como ameaça, mas como convite, um convite a retirar o peso das próprias mãos e colocá-lo no altar. Não como barganha, mas como reconhecimento. Deus não pede para ser sustentado, Ele pede para ser reconhecido como fonte. Há um microclímax nesse chamado. Um momento em que o coração percebe que continuar fazendo tudo do mesmo jeito não é mais possível. Um instante em que algo precisa mudar. Para algumas, é a forma de enxergar o dinheiro. Para outras, é a culpa que precisa ser abandonada. Para muitas, é o medo que precisa ser confrontado. Deus não aparece para prometer riquezas imediatas.
Ele aparece para redefinir o relacionamento com a provisão. Se você sente esse chamado agora, não ignore, não apresse. Apenas reconheça. Escreva nos comentários um versículo que represente sua confiança hoje, não como exposição, mas como ato de fé silencioso. Deixe seu like como gesto de reciprocidade, não para um canal, mas como sinal de concordância com a palavra que está sendo liberada. Permaneça até o final. O que Deus começa a revelar no chamado, Ele aprofunda na missão. Este encontro não encerra a história. Ele inicia um processo e todo processo divino carrega tensão antes da transformação. O próximo passo exigirá coragem, não porque seja fácil, mas porque será necessário. Toda missão que vem de Deus carrega, em algum nível, a sensação de impossibilidade. Se fosse simples, não exigiria fé. Se fosse confortável, não produziria transformação. Na Bíblia, quando Deus chama alguém, Ele quase sempre pede algo que confronta a lógica humana. Para mulheres que vivem sob pressão financeira, esse confronto é ainda mais intenso, porque obedecer, muitas vezes, parece colocar em risco a própria sobrevivência. Para a viúva de Sarepta, a missão era dar o último pão ao profeta. Para a viúva endividada diante de Eliseu, a missão era usar vasos vazios e confiar em algo que ela não podia controlar. Para a mulher no templo, a missão foi ofertar tudo o que tinha para viver. Em cada uma dessas histórias, o pedido de Deus não parecia prudente, parecia imprudente, parecia injusto, parecia impossível. O custo emocional era alto demais para ser ignorado. Obedecer significava enfrentar o medo de faltar, significava lidar com o julgamento dos outros. Pessoas que viam de fora não entendiam como alguém em dificuldade pode pensar em honrar a Deus com tão pouco. A rejeição vinha muitas vezes em forma de silêncio ou crítica velada. A solidão se intensificava, porque decisões espirituais profundas raramente são compreendidas por quem não está dentro do processo. O peso emocional dessa missão não está apenas no ato em si, mas no que ele representa. Honrar a Deus com os bens exige abrir mão da ilusão de controle. Exige admitir que o sustento não vem apenas do esforço humano. Para quem já se sente sobrecarregada, essa entrega parece arriscada demais. Surge a pergunta que ninguém quer formular: e se eu obedecer e nada acontecer? Esse medo é humano. A Bíblia não o esconde, ela o expõe. Deus não minimiza o custo. Ele reconhece a dor da entrega. Jesus, ao observar a viúva no templo, não a interrompe. Ele não a protege da decisão. Ele honra sua fé silenciosa, porque aquela mulher não estava comprando um milagre. Ela estava declarando confiança. E confiança verdadeira sempre carrega vulnerabilidade. Não há fé sem risco. Não há obediência sem renúncia. A missão impossível não é sobre o valor entregue, mas sobre o coração alinhado. É sobre decidir confiar antes de ver. É sobre permanecer fiel, mesmo quando o resultado ainda não é visível. Para muitas mulheres, essa missão se manifesta em escolhas simples, mas profundas. Organizar a vida financeira com princípios bíblicos. Parar de agir por desespero. Aprender a semear mesmo com medo. Tudo isso tem um custo emocional real. Se você já sentiu esse conflito, saiba que ele não te desqualifica. Ele te humaniza. Deus não chama pessoas que não sentem medo. Ele chama pessoas que escolhem obedecer apesar dele. Inscreva-se para manter essa vibração ativa. Não como hábito digital, mas como compromisso de continuar ouvindo a palavra que confronta e cura. A missão ainda não terminou. O próximo capítulo revelará o preço da obediência nos primeiros passos. O primeiro passo da obediência raramente vem acompanhado de alívio imediato. Na maioria das vezes, ele vem seguido de silêncio. Um silêncio que testa a convicção. A mulher que decidiu confiar começa a agir, não porque sente segurança, mas porque escolheu crer. Ela organiza o pouco que tem, reavalia escolhas, honra compromissos, ora antes de decidir. Mas no início, nada parece mudar do lado de fora. E isso dói. As críticas surgem cedo, algumas vêm de fora, em palavras diretas.
Outras vêm de dentro, em pensamentos que corroem. Você está sendo ingênua. Isso não vai funcionar. Fé não paga contas. A zombaria nem sempre é falada em voz alta. Às vezes, ela se manifesta em olhares, em conselhos carregados de cinismo, em comparações dolorosas. Cada comentário se torna uma pressão extra sobre um coração que já está cansado. O desânimo também se aproxima, porque agir com fé, enquanto o cenário permanece igual, exige resistência. A mulher ora, mas o telefone toca com mais cobranças. Ela tenta manter a esperança, mas o saldo ainda é negativo. O choro vem escondido. Lágrimas derramadas enquanto todos dormem. Lágrimas que não são sinal de falta de fé, mas de humanidade. A Bíblia nunca condena o choro. Ela o registra como parte do caminho. Há ameaças sutis nesse processo, não ameaças físicas, mas emocionais. O medo de falhar, o medo de ter entendido tudo errado, o medo de decepcionar a família, a sensação de exposição, porque quando alguém decide viver princípios bíblicos em um mundo guiado pelo imediatismo, ela se torna vulnerável, e vulnerabilidade assusta, especialmente quem passou a vida tentando se proteger da falta. E às vezes, há falhas, decisões mal calculadas, passos dados com pressa, momentos em que a fé oscila. A Bíblia não esconde isso. Abraão vacilou, Pedro negou, Elias desejou desistir. A caminhada da fé não é uma linha reta. Ela é feita de avanços e recuos. O que define o processo não é a ausência de erro, mas a disposição de continuar. Para a mulher cansada, esse capítulo é especialmente pesado, porque ela já carrega tantas responsabilidades que qualquer dor extra parece insuportável. Ainda assim, é aqui que algo invisível começa a se formar. Um fortalecimento interior, uma maturidade silenciosa. Deus trabalha primeiro no interior antes de transformar o exterior. Ele sustenta antes de prosperar. Ele consola antes de multiplicar. Se você está nesse estágio, saiba que não está sozinha. Muitas desistiram exatamente aqui, não por falta de fé, mas por excesso de cansaço. Permaneça até o final desta jornada. O que hoje parece apenas dor, em breve será revelação. O que hoje parece silêncio, em breve será resposta. Para compreender a prosperidade à luz das Escrituras, é preciso desmontar ideias falsas que se acumularam ao longo do tempo. A Bíblia não apresenta prosperidade como luxo, ostentação ou acúmulo sem propósito. Ela apresenta prosperidade como suficiência com direção, como provisão alinhada à vontade de Deus, como fruto de um coração que aprendeu a confiar mais do que a reter. Quando Provérbios declara, honra ao Senhor com os teus bens, não está falando de valor monetário apenas, mas de prioridade espiritual. Na teologia bíblica, dinheiro nunca é neutro. Ele revela o que governa o coração. Jesus foi direto ao afirmar que ninguém pode servir a dois senhores, não porque o dinheiro seja mau em si, mas porque ele disputa lugar de confiança. Prosperidade, portanto, não é quanto se possui, mas a quem se obedece. A mulher que honra a Deus com seus recursos está declarando, de forma prática, que sua segurança não está no que ela controla, mas em quem a sustenta. O apóstolo Paulo aprofunda esse entendimento ao escrever aos Coríntios: aquele que semeia pouco, pouco também colherá, e o que semeia com fartura, com abundância colherá. Esse texto não é um contrato financeiro com Deus, é um princípio espiritual. Semeadura fala de intenção, não de quantia. Fala de generosidade consciente, não de sacrifício irresponsável. Paulo deixa claro que Deus ama quem dá com alegria, não por pressão ou medo. Há um simbolismo profundo nessa lógica. A semente precisa deixar a mão para cumprir seu propósito. Enquanto está presa, ela é apenas potencial. Quando é entregue, ela entra em um processo invisível, morre, se transforma e produz fruto. O mesmo acontece com recursos financeiros. Quando usados apenas como proteção, geram ansiedade. Quando colocados sob a direção de Deus, geram descanso. A Bíblia nunca promete que quem dá nunca passará necessidade, mas promete que Deus supre o necessário
para toda boa obra. Outro ponto essencial é que prosperidade bíblica inclui paz, inclui sono tranquilo, inclui capacidade de dizer não ao que escraviza, inclui contentamento. Paulo afirma que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Isso não significa acomodação, mas maturidade espiritual. A mulher que compreende isso deixa de medir seu valor pelo saldo bancário. Ela entende que provisão é mais ampla do que dinheiro. É saúde emocional, é direção, é propósito. A revelação profunda aqui é simples e confrontadora. Deus não quer controlar seu dinheiro. Ele quer libertar seu coração. Honrar ao Senhor com os bens não é um meio de forçar bênçãos, mas um caminho de alinhamento. Quando o coração está alinhado, a provisão encontra espaço para fluir da forma certa, no tempo certo. Não como espetáculo, mas como sustento fiel, se essa verdade começa a fazer sentido para você. Escreva nos comentários um versículo que represente essa nova compreensão, como um marco espiritual, não como obrigação, mas como testemunho silencioso. O próximo capítulo mostrará como essa revelação se manifesta no clímax da história. Quando Deus intervém de forma inequívoca, há um momento na narrativa bíblica em que o invisível se torna inegável, um ponto de virada em que a fé, antes silenciosa e solitária, encontra a intervenção divina. Esse momento não acontece no instante da decisão, nem no primeiro passo da obediência. Ele acontece depois da perseverança, depois do cansaço, depois da entrega repetida. É no meio do processo que Deus se revela como provedor fiel. Na casa da viúva, o azeite começa a fluir, não de forma explosiva, mas constante. Enquanto há vasos, há provisão. Enquanto há espaço, há milagre. O texto não descreve euforia, mas continuidade. O milagre não chama a atenção dos vizinhos. Ele sustenta a família. O juízo que antes parecia iminente é interrompido. A dívida é paga. A dignidade é restaurada. Deus não apenas resolve o problema financeiro, ele devolve o futuro. Esse clímax não vem acompanhado de aplausos, mas de reverência, porque quem passou pelo processo sabe que não foi mérito humano, foi graça. A mulher não fez cálculos novos, ela apenas obedeceu. O que parecia impossível se torna realidade, não porque os recursos aumentaram, mas porque Deus entrou na equação. A revelação é clara. A provisão divina respeita o ritmo da fé. Ela flui enquanto há confiança. Há também juízo nesse momento. Não um juízo de condenação, mas de correção. Juízo contra o medo que governava, contra a mentira da escassez eterna, contra a ideia de que Deus estava distante. O milagre revela quem Deus sempre foi. Presente, atento, fiel. A vitória não é apenas material, é interior. A ansiedade cede espaço à paz. A vergonha dá lugar à gratidão. Esse é o ponto em que a história bíblica se conecta com a sua história. Talvez o azeite ainda esteja fluindo silenciosamente. Talvez a provisão ainda não tenha chegado ao fim do processo, mas o princípio permanece. Enquanto houver espaço para Deus agir, Ele age. Enquanto houver vasos de confiança, Ele enche, não com excesso desordenado, mas com o necessário para cada etapa. Se esta palavra alcança você, deixe seu like como gesto de reciprocidade espiritual, não como hábito automático, mas como reconhecimento da fidelidade de Deus. Escreva nos comentários uma palavra simples, como confiança ou gratidão, selando este momento como um ato de fé. Permaneça até o final. Ainda há direção prática e consolo reservados para você. A Bíblia nunca foi escrita para permanecer distante da vida cotidiana. Ela foi dada para atravessar a rotina, tocar decisões práticas e sustentar o coração nos dias comuns. Por isso, a história que você ouviu até aqui não termina no milagre antigo. Ela continua agora na sua realidade, na sua casa, na sua mesa, no seu planejamento financeiro feito entre um compromisso e outro. A pergunta não é se Deus pode prover. A pergunta é como caminhar com Ele no meio das pressões reais. Para a mulher que vive ansiosa com o futuro, a palavra oferece direção
antes de oferecer resposta. Jesus ensinou que a ansiedade não acrescenta um dia sequer à vida. Isso não é uma repreensão dura, é um convite ao descanso. Ansiedade financeira nasce da tentativa de controlar o que está além das nossas forças. A fé bíblica não nega a responsabilidade, mas nega o desespero. Ela nos chama a fazer o que é possível hoje, confiando amanhã a Deus. O medo da escassez é outro peso comum. Ele faz a mente girar em cenários negativos e paralisa decisões saudáveis. A Bíblia responde a esse medo com lembrança. Lembrar do que Deus já fez, lembrar de como Ele sustentou no passado, lembrar que provisão não é evento raro, é caráter divino. Quando Paulo afirma que Deus é poderoso para fazer abundar toda graça, ele não promete luxo, mas suficiência. O suficiente para viver, o suficiente para repartir, o suficiente para respirar em paz. Nas preocupações familiares, muitas mulheres carregam culpas silenciosas. Culpa por não conseguir oferecer mais. Culpa por erros do passado. Culpa por comparar sua casa com a de outros. A palavra confronta essa culpa com verdade. Seu valor não está no quanto você consegue dar materialmente, mas no amor, na presença e na fidelidade que você oferece diariamente. Deus não mede maternidade, casamento ou cuidado pelo padrão do mercado, mas pelo coração. A solidão também se manifesta no campo financeiro. Muitas decisões são tomadas sozinhas. Muitas noites são atravessadas sem alguém com quem dividir o peso. A Bíblia lembra que Deus se apresenta como pastor. Pastor caminha junto, orienta passo a passo. Isso significa buscar princípios, aprender, reorganizar, pedir ajuda quando necessário, sem vergonha. Sabedoria também é espiritualidade. Planejar não é falta de fé, é expressão de mordomia para a fé abalada e o cansaço acumulado. A aplicação prática é simples, mas profunda. Caminhe um dia de cada vez. Honre a Deus com o que você tem hoje, não com o que gostaria de ter. Faça escolhas pequenas, consistentes e alinhadas à palavra. Ore antes de decidir. Leia antes de reagir. Confie antes de desistir. A prosperidade bíblica começa na mente. Em paz, passa pelo coração alinhado e alcança as mãos responsáveis. Se este capítulo falou diretamente com você, escreva nos comentários um versículo que represente sua realidade atual, como forma de oração. Permaneça até o final. O próximo capítulo trará uma palavra de consolação direta para o seu coração cansado. Há momentos em que a alma não precisa de instruções, precisa de consolo, precisa ouvir com clareza aquilo que o coração já suspeita, mas o medo insiste em negar, e a palavra do Senhor se levanta, não como cobrança, mas como abrigo. Deus vê. Ele vê o que ninguém mais percebe, vê as renúncias silenciosas, vê as noites mal dormidas, vê as decisões tomadas com lágrimas. Nada passou despercebido. Deus cuida, o cuidado divino não é apressado, nem descuidado. Ele é constante. Assim como o azeite que não cessou enquanto havia vasos, o cuidado de Deus não falha enquanto há um coração disposto a confiar. Talvez você tenha sentido que estava carregando tudo sozinha, mas a Bíblia afirma que o Senhor é aquele que sustenta quando a força acaba, sustenta quando a fé vacila, sustenta quando a esperança parece distante. Deus guia mesmo quando o caminho parece confuso, mesmo quando as escolhas parecem poucas. A direção de Deus não vem sempre em grandes sinais, mas em passos firmes, em portas que se fecham para proteger, em oportunidades que surgem no tempo certo, em palavras que trazem paz, não confusão. A mulher que se dispõe a ouvir, aprende a reconhecer essa voz suave que orienta sem oprimir. Deus sustenta, não apenas financeiramente, mas emocionalmente. Ele sustenta a mente cansada, o coração ferido, a autoestima abalada. A Bíblia diz que o Senhor é aquele que supre cada necessidade, segundo a sua riqueza em glória. Isso inclui dignidade, inclui descanso, inclui alegria que não depende de circunstâncias perfeitas. O sustento de Deus é completo, e Deus
restaura. Restaura o que foi perdido por escolhas erradas. Restaura o tempo desperdiçado no medo. Restaura a confiança quebrada. A restauração divina não apaga a história, mas ressignifica. O que antes era fonte de vergonha se torna testemunho silencioso da fidelidade de Deus, não para exaltação pessoal, mas para edificação. Se você sente que esta palavra é para você, receba com simplicidade. Não se compare, não se pressione, apenas permita que a verdade se acomode no seu interior. Escreva nos comentários uma palavra que represente o que você recebe hoje, como descanso, confiança ou esperança. Inscreva-se para manter essa vibração ativa como um compromisso espiritual de continuar caminhando sob a palavra. O encerramento desta jornada não é um fim, mas o envio. Há um momento em que a tempestade se aquieta, não porque todos os problemas desapareceram, mas porque o coração encontrou um lugar seguro para repousar. A jornada que percorremos até aqui não foi sobre números, contas ou bens materiais. Foi sobre confiança, sobre aprender, novamente, a descansar em Deus em meio às incertezas da vida. A verdadeira prosperidade bíblica começa quando a alma encontra paz antes mesmo das circunstâncias mudarem. A Bíblia nunca prometeu um caminho sem desafios, mas sempre garantiu uma presença constante. O Deus que ensinou a honrar com os bens é o mesmo que promete suprir com fidelidade. Ele não se esquece, ele não abandona, ele não se atrasa. Quando o coração aprende a alinhar fé e responsabilidade, esperança e sabedoria, algo profundo acontece. O medo perde força, a ansiedade cede espaço. O futuro deixa de ser ameaça e passa a ser possibilidade. Talvez você ainda esteja no meio do processo. Talvez o azeite ainda esteja fluindo silenciosamente, gota a gota, mas lembre-se, Deus trabalha na constância, não no espetáculo. Ele sustenta famílias inteiras com milagres discretos. Ele constrói histórias sólidas longe dos holofotes. E Ele caminha com você, mesmo quando ninguém mais percebe o esforço que você faz diariamente. Se esta palavra encontrou lugar no seu coração, deixe seu like como gesto de reciprocidade espiritual, como quem diz silenciosamente: eu recebo. Inscreva-se para manter essa vibração ativa, não como rotina digital, mas como compromisso com uma jornada de fé, descanso e aprendizado contínuo. Escreva nos comentários um versículo bíblico que represente sua confiança hoje. Não para exposição, mas como um selo de fé, um pequeno altar erguido com palavras: permaneça nessa caminhada. Há outras mensagens preparadas como continuação dessa jornada espiritual. Cada vídeo é um passo, cada escuta é uma semente. Que você possa dormir em paz, acordar com esperança e atravessar seus dias, lembrando que Deus continua sendo fiel, provedor e presente. A jornada não termina aqui. Ela apenas recomeça agora com mais luz.